Olá, estou de volta para a dica número 2 de redação para que você tenha sucesso na sua prova do Enem. Antes, agora há pouquinho, eu disse para vocês que você precisava de leitura para preencher os elementos da receita que eu vou passar agora. Realmente, escrever é um mistério, mas nós temos os caminhos para percorrer que tornam essa caminhada mais leve. O primeiro momento de se pensar em uma redação é focar no tema. Olhe para o tema e veja o que você sabe disso. Tente buscar na sua memória as leituras que você fez, o que você já ouviu, o que há de positivo e o que há de negativo sobre o tema apresentado. Monte no seu rascunho 2 colunas, uma com pontos a defender, outra com pontos a atacar. Lembre-se que todo ataque tem que estar pautado na dignidade da pessoa humana, no respeito às nossas leis, no respeito às pessoas. Não use de maneira alguma nenhuma fala que possa mostrar algum ponto de ódio, algum ponto de preconceito. Seja muito cuidadoso nesse critério. Os avaliadores pegam pesado na humanidade da sua escrita. Então você precisa olhar para o tema e pensar depois em um título. O título pode ser o último passo da sua redação, porque no Enem ele é optativo. Então você pode ou não colocar. Se colocar, centralize, pule uma linha e vem para cá. O texto vai estar escrito na impessoalidade. O prefixo in nega a pessoalidade, o que quer dizer que você não vai aparecer nesse texto. Ele vai ser escrito em terceira pessoa. Seja lá o que você está dizendo, não jogue nos seus ombros a responsabilidade, não. Joga no pensa, se nota, se observa, se deseja, se procura-se, porque assim não é você quem está dizendo, é o coletivo. Uma dica importante deste tipo de texto é que ele seja impessoal. As dissertações argumentativas têm como característica a impessoalidade. Uma dica legal é que se você for falar em alguma coisa que tem que ter, tem que isso, tem que, substitui por haver, a necessidade de mudança, troca o ter pelo haver, que é um verbo mais completo. Tenham muita atenção quanto à concordância. Gente, a concordância derruba uma redação. Você precisa muito observar quem é o seu sujeito da oração para que o verbo e todos os elementos textuais, todos os elementos da oração, comuniquem-se com esse sujeito, para não ficar o nós foi, não é? Para não ficar o nós vai, nós quer, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Outra coisa, cuida com a pontuação. Cuida com a pontuação, porque vocês já tiveram muitas aulas sobre isso no decorrer da vida. Uma vírgula no lugar errado complica a sua vida. Então escreva, deixa fluir, deixa a alma livre, escreve. Depois respira e pontua. Coloque as vírgulas. Se você está com dúvida ainda em pontuação, dica importante também é que você termine essa aula agora, antes de ir para a aula 3, e dê uma paradinha para estudar a pontuação. Cada parágrafo é um mini texto. Então, dentro desse mini texto, é necessário que você organize os pontos de maneira coerente, para que seu texto tenha coerência e coesão. Muito importante também observar que na construção do seu texto, você precisa primar pela ortografia. Cuidar do S, do cedilha, cuidar do R, 2 R's. Uma coisa que acontece com frequência, e é triste dizer, mas é real, divisão silábica. Quando chegar no finzinho da linha, cuidado com a sílaba que vai para a linha de baixo, meus amores. Uma divisão silábica mal feita destrói a estética e a compreensão da sua palavra. Então, tome cuidado com divisão silábica também. Se você precisar usar uma palavra e você não souber como escreve exatamente aquela palavra, troque essa palavra por uma outra que você tem certeza, que assim você tira a possibilidade do erro. Evite de todas as maneiras o né, daí, pra. Não pode. Não pode porque é um texto formal. E a colocalidade a gente usa na fala. Também evite períodos muito longos. Um parágrafo para trazer tudo o que você precisa não tem regra, mas de 4 a 6 linhas está redondinho. Mais que isso, você corre um grande risco de se perder nas suas ideias. Então, faça parágrafos mais curtos. Cuidado com a ambiguidade. O que é ambiguidade? É quando eu digo uma coisa que dá duplo sentido.
Porque você não vai estar do lado do corretor para explicar para ele o que você pretendia, não é mesmo? Então faça de tudo para que a sua fala seja clara, objetiva e certeira, para não dar ambiguidade. Cuidado com a coesão. Use pronomes e conjunções que vão retomar os elementos, para que você não fique repetindo. Ela foi porque ela é feliz, porque ela... Substitua o pronome ela pelo nome, depois pela profissão. Vá substituindo as palavras, usando pronomes, usando conjunções, para que seu texto fique mais harmonioso e menos cansativo. Lembrem-se que o corretor vai estar lendo um monte de redação nesse dia. Ele precisa ler a sua com prazer. Não deixe ele cansado. E uma dica que eu vou trazer para você agora é sobre cansar um corretor. Letra ruim. Meu irmão, capricha na letra, escreve ela redondinha, tenha paciência, tenha carinho. Entenda que quem vai ler precisa compreender o que você está dizendo. Então, faça isso de uma maneira bonita, para a sua estética ficar legal e o que você idealizava dizer chegar até ele. Antes de passar para a sua folha original, você vai revisar o seu texto, ver se está tudo bonitinho, sentir aquela paz que você precisa e aí sim transcrever para a folha original e ter uma boa nota. Nas próximas dicas eu vou contar para você tudo o que você precisa ler e compreender para produzir uma redação. Mas antes de fechar esse vídeo, lembrem-se dos 3 pontos importantes de uma redação. A introdução, em que você vai apresentar as teses para defender aquele tema, podem ser positivos ou negativos. Você vai desenvolver em 3 ou 4 parágrafos cada tese defendida lá na introdução e a conclusão você vai amarrar tudo que você escreveu, trazendo, caso o problema seja uma discussão, uma solução para o problema apresentado. Não adianta apontar problemas se você não tiver a solução. Você ganha muito ponto com o corretor quando você mostra onde está a ferida e dá o remédio em seguida. Boa leitura para vocês. Nós voltamos com as próximas dicas em que eu vou dizer a vocês o que deve ser lido para te alimentar para essa receita. Um beijo, até já!